Olá, concurseiro, concurseira, chegamos para mais um encontro sobre atualidades para concursos. O tema que eu separei para analisarmos: Cuba, uma ilha política. O trocadilho que coloquei nesta manchete refere-se à situação em que vive a ilha cubana com as eleições de 3 de fevereiro de 2013, quando o general Raul Castro, 81 anos, veja só, foi ratificado como presidente de Cuba para um segundo mandato de 5 anos. Cuba é uma ilha em todos os aspectos, tanto do ponto de vista físico, e por isso me deu a oportunidade de fazer esse trocadilho do ponto de vista político. E é por isso que eu quero que você fique atento a este detalhe, a tese que existe por trás disso, porque é este ponto que pode inspirar a banca, se for tratar desse tema na prova de atualidades. Para entendermos melhor este ato do novo mandato para Raul Castro, temos que voltar no tempo, lá nos anos de 1950, para saber o que aconteceu de lá para cá e os conflitos que geraram toda essa celeuma em relação a Cuba. E mais um detalhe que eu preciso chamar a sua atenção antes de vermos um vídeo que eu preparei. Com a morte de Hugo Chávez, Cuba se isolou ainda mais, porque até quando Hugo Chávez estava no poder, existia uma proximidade muito grande entre esses dois governos. E Hugo Chávez acabava cedendo a Cuba a questão, por exemplo, do petróleo, já que isso tem em grande abundância na Venezuela. Então, a morte de Hugo Chávez é mais um agravante para destacar Cuba no cenário geopolítico mundial. Mas vamos então ao vídeo para ilustrar melhor o que estamos falando. Acompanhe. Primeiro de janeiro de 1959, Fidel Castro e seu grupo de revolucionários barbudos entram em Havana. O presidente Fulgêncio Batista tinha fugido na virada do ano. A luta contra o corrupto e sanguinário governo de Batista tinha começado em 53. Fidel Castro liderou uma rebelião e acabou preso e exilado. Voltou a Cuba secretamente em 56, com 81 seguidores. A guerrilha, baseada em Sierra Maestra, foi se incorporando até tomar Havana. O povo cubano festejou e o mundo aplaudiu a queda do tirano. Mas Castro se autonomeou primeiro-ministro, cortou liberdades civis e prendeu 4.500 pessoas, a grande maioria de soldados do exército de Batista. Os julgamentos eram públicos e sumários, e os considerados inimigos da Revolução, executados. Pouco adiantavam os protestos do exterior, principalmente dos Estados Unidos. A multidão, chamada por Fidel para assistir à corte marcial, muitas vezes clamava pela morte dos suspeitos. Os julgamentos abertos terminaram com o aumento da reprovação de fora, mas prosseguiram a portas fechadas. A relação entre Cuba e os Estados Unidos piorou quando Fidel Castro abraçou o comunismo e a União Soviética. Apesar do bloqueio comercial imposto pelos americanos, Cuba conquistou avanços no campo social. Mesmo depois da derrocada da União Soviética, Castro conseguiu se sustentar no poder até hoje. Dando uma geral aí no vídeo que você acabou de ver, você percebe que a Revolução Cubana acontece lá nos anos 50. 5 anos após a queda, ou melhor, 5 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando inicia o quê? A Guerra Fria. E sabemos que com a Revolução Cubana, Cuba fica do lado da então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
E a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é um dos polos, junto com os Estados Unidos, da Guerra Fria. Tão grave que Cuba é um resquício deste conflito, da chamada Guerra Fria. Os Estados Unidos sempre tiveram grande interesse, mas a Revolução impediu que os Estados Unidos impusessem a sua vontade sobre essa ilha. Aliás, os Estados Unidos sempre considerou a América Central o seu quintal. Até quero ilustrar aqui um fato interessante. Se você assistiu, e se não assistiu, assista, Poderoso Chefão 3. Inspirou Coppola, que é o diretor do filme. Uma das cenas mostra a Revolução Cubana e os interesses que os Estados Unidos tinham sobre essa ilha no momento da Revolução. A Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro e Che Guevara, provocou alinhamento de Cuba com a então União Soviética, como eu falei anteriormente, provocando por parte dos Estados Unidos o embargo econômico à ilha. Neste caso, foi um embargo no comércio internacional e na política cubana. O que isso significa? Significa a proibição do comércio e da comercialização com um determinado país, ou seja, um castigo para os políticos, as políticas ou atos do país embargado, neste caso Cuba. Até o Brasil tem restrições para comprar e vender a Cuba. A única coisa que está liberado é a questão de saúde. No restante existe um problema muito sério, não só com o Brasil, mas com todo o restante do planeta. Concurseiro, agora nós vamos ver um vídeo que mostra uma declaração importantíssima quando Raúl Castro foi confirmado em seu segundo mandato. Me acompanhe. Raúl Castro se retirará en 2018. El presidente cubano ha confirmado que su segundo mandato será el último y ha adelantado que se introducirá en la Constitución la limitación temporal de los cargos públicos. Este será mi último mandato. Entre las modificaciones que nos proponemos introducir a la Constitución se encuentra la de limitar a un máximo de 2 periodos consecutivos de 5 años el desempeño de los principales cargos del Estado y del Gobierno y establecer edades máximas para ocupar esas responsabilidades. Con 82 años, durante el próximo lustro, Raúl Castro pilotará la llamada actualización económica, una serie de reformas que han abierto tímidamente la isla a la iniciativa privada. Y también la esperada reforma migratoria, que eliminó en enero gran parte de las restricciones de viaje que han impedido salir a los cubanos de la isla durante décadas. Olha que interessante, estava em espanhol, mas deu para a gente entender, e é isso que eu quero que você marque, vou fazer questão de repetir, tá certo? Raúl Castro comunicou que será o último mandato dele e anunciou que na Constituição cubana será introduzida uma limitação dos cargos políticos de no máximo 10 anos. Olha que interessante, olha a mensagem que ele manda de aproximação com os Estados Unidos e uma busca para pôr fim a esse embargo econômico e político que a ilha vem vivendo. Outro ponto que eu gostaria que você marcasse. A confirmação de Raúl Castro como presidente era previsível, não poderia ser outro. Embora o próprio líder tenha realizado lá em fevereiro declarações desconcertantes e até brincando com a possibilidade de renunciar devido à sua idade avançada. E você pode aí fazer uma analogia, embora os tempos não batam, com a questão da renúncia do Papa. Mas guarde isso. Por que um líder vai abdicar do poder devido à sua idade avançada? É mais um sinal, nesse caso de Raúl Castro, para que os Estados Unidos sigam numa busca para acabar com este embargo. Outro ponto também, lembre que Raúl Castro foi nomeado formalmente presidente de Cuba em 2008
e que isto aconteceu 2 anos após ter assumido de forma interina, tá certo, a direção do país, quando seu irmão Fidel Castro adoeceu e acabou delegando, ele herdou, ele não foi eleito para este cargo da primeira vez. Então, isso coloca em xeque a ideia de democracia, embora o termo democracia ou o conceito democracia seja uma coisa bastante discutível, vai depender em qual posição você está, qual ideologia você adota. Um dos objetivos de Raul Castro é impulsionar um plano de reformas para atualizar, abre aspas aí, atualizar o socialismo cubano e reanimar a economia de uma crise muito profunda que vem lá desde a época do bloco soviético, porque quando a União Soviética se relacionava com Cuba de maneira muito firme, Cuba era abastecido por aqueles produtos que o embargo não deixava que chegassem até esta ilha. A União Soviética dava um jeito de levar até lá, tem até a bronca da questão dos mísseis. Mas acabou a Guerra Fria, dissolveu-se a União Soviética, Cuba ficou isolada em todos os sentidos. Mais um ponto que eu quero chamar a sua atenção e gostaria que você estabelecesse uma relação mais avançada em relação a isso. Lembra de Ioane Sanches, que veio para o nosso país? Ela é uma das principais vozes de oposição ao regime da família Castro. Até para ela vir para o Brasil foi uma coisa bastante complicada. Ela conseguiu viajar depois que o governo cubano extinguiu a exigência de permissão para viagens de cidadãos para o exterior, cidadãos cubanos, é claro. A mudança entrou em vigor em 14 de janeiro e ela recebeu, é claro, o seu passaporte dia 30 de janeiro e veio para o Brasil. E aqui teve todo um alvoroço, toda uma confusão, foi impedida de passar um filme, um documentário que falava sobre as denúncias que ela tem em relação a Cuba, de todos os pontos de vista, inclusive ela foi polida ao questionário, o que ela achava de estar sendo criticada dentro do Brasil, de ser impedida de passar o filme. Ela diz o seguinte: olha, vocês vivem uma democracia, lá em Cuba isso não é possível. Foi bastante polida e eu achei interessante o seu comentário. Mas eu quero que você analise comigo a capa da revista Veja, que deu mais notoriedade a esse fato. Vamos lá, veja esta capa. A blogueira que assusta a tirania. Esta foi a capa da revista Veja, se referindo a este fato, a este encontro. Fazendo uma análise aí, e eu gostaria que você pensasse comigo sobre isso, primeiro que o que ela falou já é conhecido. A gente sabe dos problemas de Cuba, a gente sabe do embargo. O mais interessante foi: a chamada esquerda brasileira não tinha que se contrapor a isso de forma alguma. Tinha que deixar ela vir e fazer o que ela quisesse, o que se propôs, o que pediram os convidados que a trouxeram até o Brasil. E automaticamente, o engraçado é que em nenhum momento a gente vê a revista Veja se posicionar contra o embargo, que torna Cuba bastante pobre, ou muito mais pobre, porque isso impede que certos produtos cheguem à ilha. Então tem dois lados esta moeda. E aquele velho discurso, né? Existe a sua verdade, a minha verdade e a dos outros. Então eu estou fazendo essa provocação com a capa da revista Veja para justamente chamar a sua atenção que quando você analise, seja qual for a matéria, até a minha fala, sempre tem uma ideologia por trás. Fique atento a isso. Concurseira, concurseiro, separei uma questão para nós analisarmos as suas alternativas que tem a ver com esse tema e assim nós possamos treinar ou treiná-lo para as provas que você venha a realizar. Veja o que diz o enunciado.
a Organização dos Estados Americanos, OEA, revogou, por meio da resolução de 03/6 de 2009, a decisão tomada em 1962 que excluía Cuba dessa organização. Em relação a esse tema, é correto afirmar que, vamos ver o que diz a letra A. Os países membros impuseram como condição para a volta de Cuba à OEA o cumprimento do acordo de fechamento da prisão de Guantánamo. Vamos analisar o seguinte, está errado, mas por quê? Guantánamo, embora esteja na ilha cubana, não é território cubano, é território estadunidense. Quem prometeu fechar esta prisão foi Obama, e no seu primeiro mandato, e até então não fez, até então não o fez. Então, a prisão de Guantánamo é território dos Estados Unidos, portanto, esta é errada. O que diz a letra B? O retorno de Cuba à OEA deve resultar de um processo de diálogo a pedido do próprio governo cubano. Olha só, concurseiro. Se bastasse Cuba pedir para retornar, isso já teria acontecido. Não é este diálogo que vai aproximar Cuba da organização. Vamos para a letra C. A atual decisão da OEA foi criticada por países da América do Sul, que não fazem parte dessa organização, como, por exemplo, Venezuela e Bolívia. Claro que não. Essa decisão é bem-vinda, que Cuba volte a fazer parte desta organização e não que a deixe de fora. E a letra D, o que diz? O Brasil não participou da decisão da OEA em junho de 2009, mantendo-se alheio ao processo de diálogo e de negociação com Cuba. É justamente ao contrário, o Brasil sempre vem pedindo que Cuba retorne, sempre foi contrário a isso, não concorda com o embargo. Portanto, sobrou para nós só a letra E. Automaticamente, essa deve ser a correta, mas vamos ver o que ela diz. Os Estados Unidos retiraram-se do processo de discussão da referida resolução por discordarem da readmissão de Cuba à OEA. Exatamente isso, eles discordam, não aceitam e até então mantêm um embargo à ilha, o que prejudica muito. Claro, não sabemos no futuro se a hora que terminar esse embargo, ela vai retornar, vai se transformar num país desenvolvido. Mas precisamos que esta decisão ditatorial de promover o embargo seja revogada. Então, portanto, letra E, a correta. Entre concurseiro e concurseira na página da ONU, www.onu.org.br. No link de busca, digite Cuba, ok? Aí você vai ver que Cuba tem muitos problemas sociais, muitos mesmo. Até, por exemplo, arroz doado pelo Brasil chega a Cuba em 19 de dezembro de 2012. Eu fiz questão de fazer essa citação porque como a ilha, ela está isolada do ponto de vista comercial, falta comida em muitos momentos. E não que eles não possam comprar, não que não exista dinheiro para esta compra, mas o embargo impede, dificulta. E esta é uma das grandes broncas que o Brasil sempre reclama. E vai desde a comida até peças para automóveis. Tanto é que a gente sempre vê na TV aqueles carros antigos que hoje se transformaram em charme para a ilha. Mas tem um problema de locomoção. Vale a pena, então, pesquisar a página da ONU sobre Cuba. E assim termino esse nosso encontro, desejando, como sempre, bons estudos e uma ótima prova. Até a próxima.